Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio conseguiu a vantagem sobre o Juventude em sua estreia nas oitavas da Copa do Brasil. Venceu este primeiro jogo por 1-0 na Arena e agora joga por um empate na próxima semana no Alfredo Jaconi em Caxias. Mas o futebol apresentado pelo Grêmio deste tamanho, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, as duas equipes estavam bem satisfeitas com o placar de Grêmio 1-0. Neste vídeo eu analiso e a gente fala mais. A vantagem alcançada pela equipe do Renato é interessante. 1-0, joga por um empate. O Grêmio tem condições até de ganhar no Alfredo Jaconi do Juventude na próxima semana e com qualquer empate volta classificado para as quartas de final. O que é preocupante é o futebol apresentado pelo Grêmio. Antes de ir adiante, eu te convido para que você se inscreva no meu canal. Ativa aí as notificações no sininho. Se gostar do vídeo, deixa o seu like. Se não gostar, fica à vontade para divergir, sempre de forma saudável, em condições normais de temperatura e pressão, comentando, divergindo, contestando a minha opinião. Mas te inscreve no meu canal. Tá inscrito? Vai lá, te inscreve, meu. Tem até o final do vídeo para te inscrever. Faz agora para tu não esquecer. Dá essa moral aí. Grêmio 1-0, futebol pequeno. Renato colocou o que tinha de melhor em campo, na opinião dele, porque eu jogaria com outra equipe. Por exemplo, o Renato faz um rodízio absolutamente improdutivo dos laterais. A história de jogar com um lateral mais defensivo e o outro mais ofensivo, ou ele joga com Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, que foi este caso contra o Juventude, ou ele bota Orejuela e Cortez, ou seja, ele sempre tem apenas um jogador, na minha opinião, mais qualificado, quando deveria jogar com Orejuela e Diogo Barbosa. Bem, o Renato colocou o Jean-Pierre no final da partida. Ele precisa ter ritmo. Até não entrou bem o Jean-Pierre, mas entra num jogo que já tinha caído de rendimento na segunda etapa. O Grêmio construiu o seu primeiro gol numa arrancada, uma jogada toda ela elaborada pelo Isaac, uma tabelinha com o PP, um gol bonito, não era uma execução muito fácil na hora de concluir, o Isaac foi muito preciso, e aí o Grêmio, a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, largou o jogo de mão, só deu o Juventude. O Juventude criou grandes chances no primeiro tempo? Não, mas tinha volume de jogo, tomou conta do meio-campo, alugou o meio-campo do Grêmio, os jogadores infiltrados atrás do Lucas Silva e do Matheus Henrique, os atacantes Dalberto e Breno dando um trabalho grande de movimentação, mas o Juventude pecava no penúltimo toque. E o Grêmio viveu o primeiro tempo de arrancadas do PP, que é o craque do time, que é o fora da curva, que é o jogador que mais importuna um adversário, é o diferente do Grêmio. O Grêmio sem o PP seria um time assim, de mediano para bom. O PP que faz o Grêmio poder em alguns momentos ser uma equipe realmente muito boa. Então o Grêmio construiu uma vantagem no primeiro tempo, 1-0, veio o segundo tempo e aí o Juventude tirou o pé completamente. O Juventude também se contentou com o 0-1 e o Grêmio com 1-0. E assim o jogo foi se encaminhando, né, com as equipes pouco contundentes, pouco ofensivas, o Juventude não querendo se arriscar para não tomar o segundo gol, até fiquei com a impressão que o Ju cansou no segundo tempo, e o Grêmio satisfeito com a vantagem parcial que leva para Caxias. Assim ia se construindo o segundo tempo de um jogo absolutamente morno. Até que aos 34, o Breno perdeu uma chance dentro da pequena área, com o Vanderlei já completamente batido. Ele, a goleira, a rede e a bola. Era só escorar e o Juventude empataria, o que seria um resultado tenebroso para o Grêmio. Mas o Breno, de forma displicente, acabou batendo muito embaixo da bola, a bola subiu. Eu até fiquei em dúvida da condição do Breno. Acho que era uma condição regular. Acho que não estava impedido. Mas, olhando no replay e tal, não teve a linha. Olhando no replay, eu confesso que o lance foi duvidoso. Depois teve uma cobrança de falta perigosa do Juventude, o Vanderlei chegaria atrasado na bola, ela correu pela rede do lado de fora e foi isso que tivemos num segundo tempo das duas equipes muito abaixo. O Grêmio preocupa, gente. O Renato não consegue fazer o seu time avançar e o seu time ter um futebol consistente. Aliás, dois momentos do jogo são emblemáticos do ponto de vista do técnico do Grêmio. Primeiro, quando termina o primeiro tempo, e a câmera da transmissão flagra o Renato indo para o reservado e dizendo um palavrão, insatisfeito com o time. E o segundo, quando o Vanderlei,
no segundo tempo vai dar uma espanada, coloca uma bola pela lateral de forma absolutamente atabalhoada, desajeitado, e o Renato pega a bola e chuta, assim como quem manda para a arquibancada, né? Não devolveu para o campo e nem parou, comete seu feitio, parar a bola e entregar para o adversário e bater o lateral. Ele deu um balão na bola, do jeito que veio ele meteu, como se fosse aquele zagueirão do interior, assim, né? Espanando a bola, e também profere um palavrão. Insatisfeito com o rendimento da equipe, a câmera flagrou, isso ficou evidente. E eu entendo, Renato. Eu até acho errado a conduta, mas eu entendo. E faz parte do futebol também. Não vamos exagerar. Isso é normal, o treinador xingar. As coisas não estão saindo como ele imagina. Mas ele também não constrói para isso. O Renato, ele coloca o Jean-Pierre aos 25 e coloca o Tassiano. Então o Jean-Pierre entra para tentar ser o armador. O jogo estava absolutamente morno, as duas equipes, o Juventude não dava espaço para o Grêmio tocava a bola, então para o Grêmio ficou confortável. O Grêmio já não correu mais riscos como chegou a correr no primeiro tempo, com exceção desse ataque que o Breno desperdiçou aos 34 minutos da segunda etapa com o gol escancarado. Mas ele coloca o Tassiano, gente. E o Tassiano, eu não entendi a função do Tassiano, porque ele entra para marcar, ele entra no lugar do Ferreira, ele entra e tenta marcar, ele entra e tenta construir no meio, e ele entra e tenta armar e atacar lá na frente. E não é a função do Tassiano. E o Renato insiste com um jogador que é no máximo mediano. É uma aposta equivocada do treinador. Sabe por que o Renato consegue insistir com o Tassiano tanto? Porque não tem torcida no estádio. Porque senão o Tassiano já entraria vaiado, e a gente sabe disso. Basta acompanhar o movimento dos torcedores gremistas nas redes sociais, na interatividade da Bandeirantes. E o Renato continua insistindo e apostando. O Isaac foi bem hoje, não é exatamente a dele ser o armador, ele é um meio atacante. Mas o Isaac foi bem, distribuiu o jogo, teve uma partida interessante, sem ser brilhante, mas uma partida de esforço, dedicação, construiu sozinho a jogada do gol. E no final teve o penúltimo toque com o PP, pifando para ele. Mas aí ele tira o Jean-Pierre, ele tira o Isaac e coloca o Jean-Pierre, quando ele poderia ter ficado com o Jean-Pierre, talvez liberado um pouco mais o Isaac, já que o Diego Souza estava abandonado na frente. O Grêmio teve também laterais que não contribuíram muito, nem o Vitor Ferraz, e o Diogo Barbosa tecnicamente não fez uma grande partida. Parece que o Diogo Barbosa está muito preso na marcação, e o Renato cometeu, no meu entendimento, um outro erro. O Ferreirinha, ele transformou em auxiliar do Vitor Ferraz. Ele se preocupou excessivamente em marcar e se esforçou o garoto. O Renato está tentando transformar o Ferreirinha. Ele é um jogador de bola, ele joga bola, ele não joga futebol. Ok, é a missão do Renato dar este compromisso tático ao Ferreirinha. Mas isso inibe um pouco o jogador. O Ferreirinha, na minha opinião, não é um jogador brilhante, não é um jogador excepcional. Ele teve um lance de efeito em toda a partida e foi isso, peca no acabamento, não tem a decisão mais inteligente em alguns momentos, e em outros é apenas burocrático. Burocrático como foi o segundo tempo de Grêmio e Juventude, e como foi especialmente o Grêmio em toda a partida, com o meio-campo nada criativo e absolutamente lento para proporcionar aos seus atacantes, Diego Souza, o próprio Ferreirinha e o PP, possibilidades de uma conclusão com maior perigo. O Grêmio ganhou 1-0, tem uma vantagem, uma boa vantagem, interessante, não é tão pequena assim quanto se possa pensar, mas é uma fase de oitavas de final entre Grêmio e Juventude, Juventude e Grêmio, que permanece aberta. Agora tu te inscreveu no meu canal, né? Agora já deu tempo, né? Te inscreve aí, meu. Comenta, vai no sininho para ativar as notificações e deixa o teu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.